Oi, pessoal, tudo bem? Nessa e nas próximas aulas, a gente vai comentar os julgados que fazem parte do informativo 1077 do Supremo Tribunal Federal. E aqui, nessa primeira ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo julgou, a gente tem o Supremo declarando a constitucionalidade da ratificação imobiliária prevista na Lei 13.178 de 2015, mas desde que essa ratificação observe requisitos e condições exigidos tanto por essa lei de 2015 quanto previstos na nossa Constituição Federal, que dizem respeito à política agrícola, ao Plano Nacional de Reforma Agrária e à proteção de bens imóveis que atendem à sua função social. Para entender esse julgado, a gente precisa relembrar que, num passado, os estados aqui do Brasil, eles fizeram a transferência para particulares de imóveis rurais localizados em faixa de fronteira. Daqui decorrem dois problemas que nos interessam agora. O primeiro é que muitos desses imóveis rurais transferidos a particulares por estados eram de propriedade, na verdade, da União. Por quê? Porque nós estamos falando de terras devolutas. Terras devolutas, aquelas terras que não estão destinadas a uma finalidade pública específica, mas que também não fazem parte do domínio privado. Em regra, elas pertencem aos estados, mas as terras devolutas que estão localizadas em faixa de fronteira, essas terras elas são de propriedade da União. A gente tem isso lá no artigo 20, inciso 2 da Constituição. Então percebam, estados brasileiros antigamente transferiram a particulares imóveis rurais, terras devolutas que pertenciam, que são bens da União. Outro problema decorrente dessa transferência é que muitas dessas transferências não observaram o procedimento legal que era exigido à época. Sabendo disso, a gente também precisa relembrar a Lei 4.947 de 1966, que confere competência à União, por meio do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, a ratificação dessas transferências imobiliárias, desde que determinados requisitos previstos nessa lei de 1966 fossem cumpridos pelo particular. O particular ele deveria requerer esse procedimento de ratificação imobiliária e a propositura desse requerimento pelo particular, ela expirou, ela acabou por conta dessa lei, previsão dessa lei de 1966, em 31 de dezembro de 2013. Essa lei de 1966, ela foi regulamentada por outras leis e por decretos-leis, tá? Quando o particular, ele não faz o requerimento dessa ratificação imobiliária, essa lei de 1966, ela permite que o INCRA declare, então, a nulidade do título de transferência. Isso faz com que a propriedade daquele imóvel rural retorne para a União. Acontece que uma lei de 2015, a Lei 13.178, ela revogou alguns diplomas que regulamentavam essa lei de 1966, tá? E é sobre essa lei que a gente está falando aqui, porque a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura,
ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade e ela pediu para o STF, nessa ação direta de inconstitucionalidade, que artigos dessa Lei 13.178 de 2015 fossem declarados inconstitucionais, sem redução de texto, e que o STF, então, fizesse uma interpretação conforme a Constituição desses dispositivos. A Confederação, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, ela argumentou que os requisitos que essa lei de 2015 traz, reabrindo o prazo para que os particulares requeiram essa ratificação imobiliária, eles acabam sendo extremamente favoráveis aos interesses privados em prejuízo dos interesses públicos. E que essas condições extremamente favoráveis aos atores privados pode incentivar a grilagem e também pode fazer com que aumente a violência contra agricultores familiares que se sabe vivem e trabalham nessas áreas, nesses imóveis rurais localizados em faixas de fronteira que foram aí transferidos a outros particulares. O STF, a Confederação, autora dessa ação direta de inconstitucionalidade, ela pediu que o STF, ao fazer a interpretação conforme, interpretasse que essa ratificação fique sempre sujeita ao regime próprio da titulação de terras rurais originárias de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária e que também ficasse sujeita ao regime de legitimação ou reconhecimento de ocupação de terras públicas rurais de domínio da União. Essa confederação queria uma maior proteção aos interesses públicos em detrimento dos interesses particulares e também uma maior proteção aos particulares que trabalham na agricultura familiar. O STF disse que essa ratificação imobiliária ela não pode ser confundida com a doação de terras públicas ou com a desapropriação para fins de reforma agrária. Aqui, o que a gente tem é o Estado, são os estados brasileiros doando terras públicas. Porém, a destinação dos imóveis, diante da origem pública desses imóveis, deve sim ser compatibilizada com a política agrícola e com o Plano Nacional de Reforma Agrária. Deve ser compatibilizada com os ditames do artigo 188 da nossa Constituição Federal, que asseguram o controle da efetividade do cumprimento da destinação racional dos bens. Qual é o objetivo de dar essa interpretação conforme a esses dispositivos dessa lei de 2015? É impedir que a ratificação desses títulos de transferência se convertam em automática transferência de imóveis públicos da União a particulares, até mesmo porque não é legítimo transferir automaticamente a propriedade pública de bens da União para particulares. É necessário obedecer o conjunto de normas constitucionais que conferem efetividade ao princípio da função social da propriedade. O STF ele citou o artigo 5º, inciso 23 da nossa Constituição e também os artigos 170, caput, inciso 3 e 186. Por isso, aqui, essa ação direta de inconstitucionalidade,
ela foi julgada parcialmente procedente. Não foi dada redução do texto, foi dada interpretação conforme a esses dispositivos da Lei 13.178 de 2015. Então, esses dispositivos são constitucionais, é constitucional a ratificação imobiliária prevista na Lei 13.178 de 2015, desde que feita uma interpretação conforme, observando os requisitos e condições exigidos tanto por essa lei de 2015 quanto pela nossa Constituição, que se referem à política agrícola, ao Plano Nacional de Reforma Agrária e também à proteção dos bens imóveis que atendem à sua função social. Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê nas próximas aulas. Tchau!